Olá, nesse terceiro bloco, ainda aqui com o nosso museólogo Anderson Ferreira, e vamos agora, Anderson, adentrar agora nas coleções. Né? Eu queria que você falasse um pouco dessas coleções do acervo da Fundação Hanse Bahia, né? E falasse um pouco de cada uma delas, né? E não quantitativo, mas na verdade o que é que nós temos em cada coleções dessa do nosso acervo, porque no quarto bloco eu queria mais falar um pouco do dia a dia, né, o estado de conservação e como é que nós, Fundação, e os técnicos da Fundação, o programa que nós temos da conservação de acervo. Mas agora eu gostaria que você falasse um pouco e adentrasse um pouco em relação a dessas coleções. Quando nós pensamos em dividir o acervo nessa parte de coleções, na verdade, o acervo da Fundação Hanse já vinha de um processo de documentação, né? Ainda em parceria com o IPAC, quando foi, acho que em 1994, ainda foi o último trabalho que foi feito nessa parte de arrolamento e documentação, e aí, com a abertura, a gente foi implementando essas ações. Com a abertura, no que eu falo, né, na possibilidade de a gente pensar a questões ligadas à conservação e documentação. A partir desse momento, foi levantado para caracterizar o que é que nós tínhamos em termos de coleções. E iniciou também essa sistematização, na verdade se efetivou quando eu fiz o TCC, ainda tratando da documentação das matrizes de estilogravura. E ali vislumbramos que era possível a gente sistematizar e organizar o acervo por coleções, por conta da gente dar uma singularidade para cada coleção, no sentido de tratamento e de conservação daquelas obras que compõem aquela coleção. E Hanse também, ele não dividia, ele não classificava as suas obras dando título a elas. Ele classificava geralmente por série. Então, nós temos a série Navio Negreiro, nós temos a fase Etiópia, nós temos o Flor de São Miguel. Então, são várias coleções que compunham esse conglomerado que é o acervo da Fundação Hanse Bahia. E a partir desse momento, nós começamos a pensar essa divisão do acervo por coleções. Basicamente, aglutinando a coleção de estilogravuras, né? A coleção completa de estilogravuras a gente classificou. Muito embora ele destinasse a separação por série, nós fechamos na série de estilogravura. Fechamos também a série de pinturas, né? A parte de pintura e a coleção de pintura ela faz parte de uma só série. E por consequência o acervo de indumentárias, o acervo de documentação, de documentos pessoais, e nós dividimos todo o acervo sistematizando em coleções. Acontece que nessa sistematização chegamos ao resultado também que algumas coleções sofreram mais impactos nessa transição, como nós falamos no bloco passado, que essa transição do acervo por vários espaços, por várias situações que ocorreram, algumas obras sofreram maior impacto, outras não tanto. Então, a coleção de estilogravuras foram a coleção que mais sofreu impacto nessa circulação do acervo e principalmente nesses impactos das intempéries, de umidade, temperatura e também desse contato direto como teve naquela exposição que as obras sofreram contato direto com a água. E aí, a partir desse momento, a gente desenvolveu um mecanismo de trabalho com essas coleções. Então, a coleção pegando como exemplo, a coleção de estilogravuras, nós identificamos que algumas sofreram rasgos, algumas ainda estavam sofrendo, passando por esse processo de foxing, de umidade, criando microclimas, e aí a gente desenvolveu um trabalho específico para aquelas coleções. A coleção de mobiliário, ela já é diferente, ela suportou mais esse processo, e também o acervo de mobiliário, ele foi, a sua maior parte foi anexada ao projeto da Fundação a partir de 83, então não sofreu tanto impacto nessa transição como aconteceu com a coleção de estilogravuras.
A pintura também sofreu esses impactos. Então, para cada coleção, a gente sistematizou uma forma de trabalho. A partir do momento que a gente identificou essa divisão, nós reclassificamos e damos para cada coleção um tratamento muito especial. E foi basicamente assim que a gente estruturou um modelo de trabalho do dia a dia. Porque, na verdade, a partir do momento que a gente sistematizou essas coleções, a gente desenvolveu, a partir do plano museológico, de quanto em quanto tempo a gente trabalharia determinadas coleções, a partir do momento que a gente conseguiu identificar os problemas inerentes a cada uma. É importante que você nos traz, e era bom também enfatizarmos também isso, porque a gente está falando de diversas coleções e diversas tipologias, né? Nós estamos falando de obras em papel, nós estamos falando de fotografias, nós estamos falando de cromo, nós estamos falando de negativos, de cartas, de louças, de mobiliário, documentos pessoais, indumentárias. Quem trabalha com coleções, testes, sabe que eu estou falando que é muito mais complexo trabalhar com conservação e restauração de acervos testes, né? Não podemos também deixar também de pontuar o acervo também que nós temos na Fundação de obras tridimensionais de outros artistas. De esculturas. Esculturas como de louco, por exemplo, que nós temos algumas peças de louco, de Mário Cravo também que nós temos na coleção. Enfim, ainda tem essas peças tridimensionais que nós temos na coleção. E ainda, Gilmar, é importante a gente destacar a grandiosidade que nós temos do acervo de matrizes. Por mais que... porque o Hansen ele utilizava várias matrizes, né, para fazer a xilogravura, desde madeira de topo até compensado. Então, a madeira de topo ela consegue resistir, mas o compensado não. Então, ainda nós temos cerca em reserva técnica, cerca de 119 matrizes registradas e documentadas, para além das matrizes que nós temos ainda fixadas na casa. Isso. Porque Hansen, ele num projeto de criação da casa, ele já cria pensando que a casa seria um museu, logo depois da sua morte. Ele dá uma função para as suas matrizes. Geralmente o artista, quando não queria mais fazer as impressões em madeira, né, ele colocava a matriz perdida, fazia um X na matriz e aquela matriz não tinha mais utilidade. Hansen não, ele pega as suas matrizes e fixa na parede. Só que naquele momento, para ele era muito bom, mas para a gente, enquanto museólogo, é muito difícil conservar essas peças, porque as peças estão continuamente em exposição direta. Então, ela não dá para a gente tirar as matrizes dali e colocar em reserva técnica. Então, aí a gente ainda tem que contar, né, com essa vertente do artista de preservar ao mesmo tempo o que ele deixou, mas também preservar a sua vontade, né, porque ele queria que as matrizes ficassem fixas ali na parede. Então, nós temos a série Cavaleiros do Apocalipse, que está exposta lá direto na casa. Nós temos a Batalha das Amazonas fixa na parede, e Miguel também lá fixa na parede. Então, nós temos essa diversidade de acervo e coleções, mas também preservando também a vontade do artista, né, de deixar as suas peças, as matrizes, ainda que seja de difícil padrão de conservação. A gente está falando de madeira exposta num ambiente que é uma fazenda, com todas as circunstâncias de temperatura, umidade e tal, próximo ao rio, mas do desafio também do museólogo de lidar com aquilo que é deixado para ele conseguir estruturar. Então, a partir dessa identificação dessas coleções, nós conseguimos também traçar mecanismos de conservação desse acervo. E aí você nos traz agora também, que eu achei bacana isso, que é nós lidarmos com o espaço museal, principalmente com o Museu Casa, diferente de outros espaços, como é o caso da galeria, como é o caso do espaço cultural, onde foi concebido e pensado a Fundação Hansen. O Museu Casa ele tem uma complexidade muito maior. Essa complexidade, você disse, a gente tem que respeitar o artista, ele que pensou no espaço. Então, o respeito ao artista e essa conservação dessas peças, a conservação desse acervo no pensamento do artista, ele é mais complexo, porque em toda a expografia, né, em toda a curadoria desse acervo,
esse respeito ao que o artista pensou, o que o artista nos traz, o que o artista nos deixou, a gente precisa ter um cuidado muito grande em relação a isso. É tanto que o que a gente sempre faz. Sempre a gente fica olhando as fotos antigas do Museu Casa, para sempre estar pensando nessa tipografia de acordo com o que ela... Isso é importante para o Museu Casa por conta da singularidade, né? Retomando aquele aspecto da singularidade de cada espaço. O visitante, quando chega no espaço cultural, ele encontra um mecanismo de visitação, uma harmonia naquele espaço, bem como no Museu Galeria. Mas no espaço, no Museu Casa, ele parece que é uma cronologia, né? Então quem visita primeiro o espaço cultural, ele tem uma visão da fundação, da instituição. Mas quando ele chega no Museu Casa, ele vai começar a ter um contato direto com a memória do artista. O Museu Galeria, ele já tem uma característica diferente, ele já dialoga com o artista, mas também com outros artistas. Então, para cada espaço, a gente vai inserindo o visitante dentro do aspecto do que é a fundação. Então, no Museu Casa, especificamente, nós temos esse cuidado de não intervir, né, no sentido de intervir, de descaracterizar aquilo que o artista pensou em termos da sua casa, em termos da sua casa ser um espaço de visitação e, por consequência, ser um espaço de memória que possa a gente requalificar, mas sem descaracterizar o que o artista deixou. Então, esse respeito à identidade do artista é que nós temos como primordial no sentido da tipografia. Não, e essas obras que estão nas paredes, lá, que é principalmente na área do ateliê dele, que ele faz isso, que tem uma composição fantástica, né? Essa composição quando ele está... E tem alguns outros objetos também, Anderson, que é interessante também, de suma importância, que quando a gente traz para dentro da tipografia do Museu Casa, quando a gente traz esse olhar, as pessoas que adentram no Museu Casa, na cidade de São Félix, elas entram na casa e percebem, como você disse, como se estivesse, e como a qualquer momento o Hans poderia sair de um quarto, como o Hans poderia sair do ateliê, ou o Hans sentado no seu sofá dentro do ateliê, ou ele fumando o seu charuto na varanda. Então a gente tem essa, quando a gente percorre o Museu Casa e as pessoas quando adentram ali, tem essa impressão. Eu mesmo, todas as vezes que eu entro, eu tenho essa impressão que eu vou encontrar Hans em algum momento ali. E é interessante, Gilmar, você falar isso, porque como nós recebemos muitas visitações e algumas pessoas anualmente elas vêm às vezes 3 vezes, 4 vezes para visitar o Museu Casa, para visitar a galeria, para visitar os nossos espaços e estar sabendo também o que está acontecendo na instituição. E no nosso pico de visitação, né, fora a pandemia, que nós estamos em um novo momento, né, por conta da pandemia, mas no pico da visitação, como é o caso de nós termos a Flica e outras ações aqui no nosso município, como a Festa da Boa Morte, que nós recebemos um público grandioso, e algumas pessoas elas reiteradamente visitam a instituição e visitam em datas festivas como essa. E lá no Museu Casa é interessante que algumas pessoas que visitam lá, depois elas voltam a visitar e elas sempre têm a impressão que está vendo alguma coisa nova. Então tem algum elemento novo que não foi vislumbrado na primeira visitação, mas na segunda ela consegue. E é interessante que alguns guias, eles, por mais que estejam presentes na instituição cotidianamente, todas as vezes que nós fazemos uma visita mediada, eles dizem, não, tem alguma coisa, um elemento de novo que eu não vi, que eu não percebi, mas que agora... Isso aí me pergunta, essa obra é nova? Não, eu falei, não, já estava aqui. Mas tem um olhar muito por conta dos elementos que compõem aquela identidade do artista. E sempre que a gente faz, por exemplo, no Museu Casa, na entrada do Museu Casa, na sala principal, nós temos, ele colocou uma cruz na parede, para que ali estivesse sempre uma via cruz. E o que a gente faz? De forma, é claro, sempre ela está com uma exposição temporária, pela questão da conservação, e porque por tudo isso que nós estamos falando aqui, sempre está mudando essa série da Via Cruz, Titibone, Dama do Cavalho, Pelourinho, enfim, sempre vem buscando outras, justamente pelo tempo que ela fica exposta, a gente tem que ter muito esse cuidado.
a questão da influência dos raios solares, tudo isso é interessante quando vocês vierem visitar o Museu Casa, aqueles que já visitaram e conhecem, sabem o que eu estou falando. Se vocês perceberem, em cada espaço dele, olha que Hansen não pensou nesses detalhes. Esses detalhes estão sendo pensados depois que foi criado o Museu Casa, a fundação. Mas quando você adentrar no Museu Casa, vocês vão perceber que até a questão dos raios solares não impacta nessas exposições existentes. Exatamente. A orientação solar, quando o Hansen ele cria o projeto e requalifica a casa, também favorece o acervo, por conta que ele pensou na orientação solar quando vai fazer a arquitetura da casa. E um outro detalhe também da casa é que, muito embora esteja num lugar elevado, no sentido de inclinação, né? Mas não é um espaço tão quente. Isso que eu ia falar, porque tem uma aeração natural. Né? Tem uma aeração natural. O vento, o ar circula e o vento circula de forma muito natural. Você não sente, até nos momentos mais quentes, então no recôncavo, né? E o recôncavo no verão é muito quente, e principalmente Cachoeira e São Félix, né? É muito quente aqui. Mas quando você adentra a casa, Museu Casa, né? Você não sente essa temperatura alta, você tem essa, né? Então isso é de suma importância também para a conservação também desse acervo, né? Exatamente, essa parte da aeração natural é muito importante porque o ar circula, entendeu? Então, para o crescimento de fungos é mais difícil, né? E uma outra questão também da casa é o piso. O piso da casa é um piso que ele não absorve a temperatura. Então, por mais que a casa, no pico de verão, ela recebe uma incidência maior de sol e temperatura, mas por conta desse piso que absorve pouca temperatura, consegue ficar o espaço ameno. Então, por mais que o acervo esteja lá exposto sem um ar-condicionado e sem ventiladores, né, que já é comprovado que se der problema no ventilador ou no ar-condicionado, dificulta a própria preservação, por exemplo, de madrugada. Se a gente mantém a temperatura condicionada a um ar-condicionado no sentido de manter estabilizado, se uma queda de energia pode dificultar a própria preservação, mas tem uma quebra direta na temperatura e o acervo sente. Mas nessas condições o acervo já está adaptado também por conta do espaço e de ter essa aeração natural. Por mais que tenha essas condições aqui no recôncavo, o acervo ele consegue suportar bem essa situação. O acervo também, por conta dessa incidência de luminosidade, como o Gilmar pontuou, as obras, elas pontualmente, elas não incidem diretamente a luminosidade sobre as obras, causando esmaecimento. Então, nós temos também essa facilidade, porque a casa ela tem pouca incidência direta da luminosidade nas janelas, e por conta disso não fica direto em contato com as obras. E a gente sente isso quando entra na casa, você percebe justamente isso que a gente falou, a questão da ventilação da casa, ela não é que facilita, mas na realidade ela ajuda muito na conservação desses acervos, né? E o interessante, Gilmar, porque nós estamos falando de espaços adaptados, não foi um espaço pensado, por mais que Hansen tivesse o desejo da casa se tornar um museu, porque está expresso isso, né? Quando chega na casa você reconhece, você vê que ele diz, né, que ele queria que a casa ela se tornasse um museu, que fizesse dela o que quisesse. Ele disse que não gosta muito da Europa, mas que queria que as coisas dele ficassem aqui na Bahia. Mas ainda assim não é um espaço que foi planejado para ser um museu. Então, é um desafio do museólogo, do gestor, trabalhar em espaços que não foram projetados para ser um museu. Então, são espaços adaptados. E por ser um espaço adaptado, a gente também tem que adaptar a expografia, temos que adaptar a sistemática de exposições desses quadros para que não descaracterize o pensamento do artista, mas também que não exponha direto essas obras a nível de ter um contato direto com a luminosidade, causando esmaecimento, ou a questão de pragas e umidade, temperatura, que são fatores que dificultam de fato a preservação das peças.
Nesse terceiro bloco, a gente traz justamente essas especificidades dessas coleções que nós temos na instituição, na Fundação Hansen, principalmente no Museu Casa Civil, que nós focamos mais no Museu Casa, em função justamente dessa problemática maior, que é a conservação desse espaço, né? Não é que os outros espaços a gente não precisa pensar na conservação, não, claro, como o caso Cachoeira, né? Na cidade de Cachoeira, aqui no Museu Galeria, nós temos a reserva técnica, que a gente tem que estar sempre de forma muito pontual, preocupado na conservação do acervo, na colocação e nas exposições, o formato, de que forma, enfim, às vezes as pessoas que não têm ainda um entendimento maior em relação a isso, às vezes o museólogo e o curador da exposição passa a ser chato, abusado, né? Nós temos um na instituição que é Anderson Ferreira, né? Ele tem muito atenção em relação a essa preocupação com a conservação do nosso acervo. Você vê que o Museu Casa, um espaço como aquele, recebe tantas visitações, foram muito poucos problemas que nós tivemos com pessoas que adentram o espaço em relação a querer sentar numa cadeira, muito poucos problemas. As pessoas já entram na casa sabendo essa dinâmica, né, Anderson? Isso é importante por conta da segurança do próprio acervo, né? Os aspectos de segurança é muito importante no sentido de empoderar o visitante do lugar que ele está visitando. Então, nós temos uma fala muito profunda nisso, de sensibilizar sobre os aspectos de preservação do próprio acervo. Na verdade, o visitante ele vem para um espaço museológico, mas ele não vem com a consciência de que está no museu, de uma sensibilidade que as coisas do museu não podem ser tocadas, não podem ser manuseadas. Mas o intuito não é que barrar o visitante do manuseio, mas no intuito é da gente preservar aquele legado, por conta se a gente manuseia inadequadamente as peças, a gente pode causar deterioração. Sim. E perder uma peça daquela é um valor assim, inestimável para qualquer instituição. Então, é preciso, na própria visitação, a gente sensibilizar do espaço que as pessoas estão. E outro aspecto importante, John, é da própria segurança do acervo. Então, nós temos, que é um desdobramento da conservação e preservação, é a segurança do acervo. Então, do cuidado de não deixar crescer, desenvolver pragas, de a gente não deixar desenvolver mecanismo que dificulte a própria deterioração do acervo, né? No sentido, não só no sentido de conservação, mas a gente não deixar que as peças sejam contaminadas com xilófagos, enfim, com todo o tipo de risco que possa deteriorar o acervo. Então, nós temos esse cuidado com a segurança e temos pessoas que cuidam também disso, principalmente à noite. Então, nós temos um sistema de segurança de pessoas aqui verificando cotidianamente o espaço no período noturno, né, para não correr risco de a gente ser surpreendido, como foi o caso de ter uma inundação. Nós sabemos que quando chega o período de inverno, São Félix e Cachoeira sofrem com chuvas. As cidades não foram planejadas para receber determinado nível de chuva. Então, a gente tem que ter esse cuidado para que não aconteça uma inundação. Então, no período noturno principalmente, porque quando está no dia nós estamos aqui no espaço, mas na noite, então temos vigilância humana para que possa ajudar nesse processo, para além de câmeras também funcionando 24 horas, mapeando os nossos espaços. Bacana, Anderson. A gente vai finalizar esse terceiro bloco e nós vamos no quarto bloco falar um pouco justamente de as técnicas utilizadas para a conservação dessas coleções e o dia a dia da instituição, como a gente vem trabalhando para a conservação desse acervo tão importante que são as coleções e esse grande legado que Hansen e Ilse nos deixa para a cidade de Cachoeira e São Félix, não Cachoeira e São Félix, para a Bahia, para o Brasil, para o mundo, né? Para o mundo, né? Hansen é multifacetado, ele poeta, escritor, fotógrafo, né? Então ele nos traz, você vê a coleção de fotografia que nós temos,
São quase 5 mil peças, Sim, 5 mil fotografias em papel, fora os cromos, fora os negativos. E fotografias pelo mundo, né? Fotografia pelo mundo. Na Alemanha, Etiópia, Bahia, enfim, onde ele passa, ele registrou. O sertão da Bahia, em diversos locais. Então tem um acervo de fotografia que tem assim um desdobramento curatorial fantástico, né? Não só as fotografias, mas as obras dele. A gente, se a gente for pontuar nesses 11 anos, 12 anos que estamos caminhando na curadoria dessas coleções, a gente acho que não utilizamos nem 5% e não exploramos nem 5 ou 10% ainda do que é possível. Exatamente. Explorar. Então tem muito a ser explorado, tem muito a ser mostrado dessas coleções do acervo da Fundação Hanse Bahia. Então nesse terceiro bloco a gente finaliza aqui, e nesse quarto, último bloco, nós vamos trazer e falar desse cotidiano, desse dia a dia, que é a conservação do acervo das coleções da Fundação Hanse Bahia.